Salve peixeiros com orgulho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC de Raiz, destinado a falar sobre o nosso grande e glorioso alvinegro praiano. Como sempre, agradeço de coração aos fiéis membros deste canal. Se está nos vendo pela primeira vez e ainda não é membro, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas, ok? Vídeo para falar de Santos 0, Juventude 0, segundo jogo do Campeonato Brasileiro, aliás, terceiro, perdão, né, dos qual o Santos aí arranca um primeiro empate em casa na Vila Belmiro, o que, a meu ver, um péssimo resultado para as pretensões alvinegras praianas, se realmente quiser permanecer na Série A, visto o nosso esquema aí limitado mais uma vez. Eu não fiz um vídeo recente aí, por exemplo, daquela partida de volta do jogo do Cianorte, porque eu acho que nem valeu a pena, porque seguiu, digamos assim, uma espécie de treino de luxo. Nada de proveitoso pode-se ter tirado daquele jogo, que foi nada mais, nada menos que obrigação do Santos ter vencido aquele treino de luxo contra o Cianorte na partida de volta, na qual vencemos por 1-0, naquele golaço do Marcos Guilherme, né? Com todo respeito à equipe do Cianorte, mas contra uma equipe de Série D é muito difícil, não, é quase impossível de seguir de um parâmetro mesmo para as pretensões do Santos, se é que se pode dizer isso, né? Tirar alguma lição de um proveito daquele jogo contra equipes, por exemplo, que estão na Série A, como o Juventude, que luta para não cair e que desempenhou esse, né, um esquema de jogo de retranca, literalmente, e que, né, transpareceu mais uma vez no esquema medíocre, limitado e sonolento que esse time do Santos tem, se é que se pode dizer que tem, porque às vezes eu até digo que muitas vezes o pessoal pode dizer que foram gols que o Santos faz foram relativos a jogadas ensaiadas do Fernando Diniz, quando na verdade o que vimos aqui foi mais do mesmo e preocupante para as próximas sequências dos próximos jogos que vamos ter agora: Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro, só isso, e Sport Recife, respectivamente, tá? Só isso, e com adversários aí que eu acho que estão aí num patamar um pouco superior tecnicamente em relação ao Santos. Essa partida foi preocupante aí para analisar, e que pese, né, o fato do Juventude ter jogado literalmente com um esquema parecido com o Fabio Carille, né, nos tempos aí, lembra daquela semifinal de 2018, com 10 caras no seu campo de defesa, mas ainda assim o Santos foi muito limitado nessa partida, podia ter apresentado mais, ter pelo menos mais recursos para furar esse bloqueio dessa retranca da equipe de Caxias do Sul, e que falhou nesse quesito. Teve mais volume de jogo, teve posse de bola, o pessoal vai dizer, ótimo, posse de bola, mas isso não ganha jogo. O que ganha jogo são os pequenos detalhes que fazem a equipe ter criatividade, ter técnica para se diferenciar em momentos como esse que o Santos não teve, né? Nosso meio do campo inoperante, não conseguiu literalmente, né, furar esse bloqueio dos adversários, que entupiram a ponta de lança nossa nas laterais, e a gente não tem recursos para isso, pelo menos jogadas de triangulação. Parece que o Juventude conseguiu ver os DVD dos jogos do Barcelona de Guayaquil contra a gente na Libertadores, que fizeram exatamente o mesmo, né? Congestionaram as laterais, né, marcando em especial a nossa referência, né, da mídia, que é o Marinho, e também do lado esquerdo também, na qual o Marcos Guilherme jogou mais uma vez na ponta, já que o Lucas Braga não jogou ainda, se recuperando de lesão, e que no nosso meio tanto o Jamota quanto o Pirani não conseguiram acompanhar. Não tem uma jogada de triangulação, um recurso que, aliás, tinha a equipe equatoriana contra nós. Pode ver nos lances, tanto na Vila Belmiro quanto no jogo de volta, que quando a gente fazia a mesma coisa, eles faziam triangulações na ponta, se desvencilhando na nossa marcação, coisa que o Santos não tem. E o que se viu foi mais do mesmo: toquinho de bola para trás, toquinho de bola para ali pelas pontas, para procurar um espaço, para ver se consegue achar um lançamento na área, para ver alguém conseguir fazer a cabeçada. Mas hoje nem isso, nem a presença do meio do campo que tivemos no jogo contra o todo poderosíssimo time da Série B do Cianorte, não tivemos hoje. Nem o Marcos Guilherme conseguiu penetrar, nem o Jamota conseguiu penetrar. O Pirani, uma única vez que ele conseguiu se desvencilhar nos marcadores adversários, apenas isso, né? E mesmo assim isso não se concluiu em finalizações. Aliás, em finalizações hoje o Santos foi quase nulo, né? Duas finalizações do gol que sequer passaram perto da meta do arqueiro do Juventude, que só conseguiu tocar na bola, só conseguiu fazer uma defesa mesmo de fato aos 43 do segundo tempo. Inaceitável, inaceitável num time grande como o Santos Futebol Clube, né? Namoro com a posse de bola, mas divórcio com as finalizações, literalmente isso, né? E foi isso. No segundo tempo, o que aconteceu aí, quando o Fernando Diniz
tentou pelo menos furar esse bloqueio. O que ele nos faz? Tira o Luiz Felipe para colocar mais um centroavante, que é o Marcos Leonardo. Acho que eu não consigo entender essa tara que os nossos treinadores tupiniquins, e não só o Fernando Diniz, outros treinadores anteriores ao dele aqui no Santos já tiveram isso. E sempre quando o calo aperta, sempre contra um adversário na retranca, resolve colocar mais um centroavante, né? Para quê? De que adianta você colocar dois atacantes de ofício se você não tem o meio do campo para fazer o meio de ligação para municiar os seus atacantes? E o que se viu foi mais da mesma coisa, mais uma vez. Para quê? Que coisa foi essa que ele fez de tirar um zagueiro, recuar o Alisson, um risco enorme que ele correu, que todo mundo sabe o terror que é o Alisson quando é recuado na zaga, para depois recuou o Jamota também, né? Eu acho que foi um erro crasso, né? Todo mundo critica o Jamota, mas todo mundo sabe que quando, por exemplo, nós temos aí o Jamota na frente, pelo menos alguma coisinha fica menos pior. Se está ruim, ficou pior ainda sem ele avançado no meio do campo. Ele ficou fazendo as saídas de bola no campo de defesa, tendo quem? Marcos Leonardo, Pirani e o Marcos Guilherme, que depois se deslocou da ponta para ficar também buscando a bola, para depois adiantar o Felipe João, que também não resolveu nada, absolutamente nada, porque o nosso meio do campo ficou sempre um buraco vazio ali, sempre tentando procurar espaços na ponta, que não funcionou nem um pouco, que se concluiu também nas finalizações, o que nós tivemos, né? Não tivemos chute a gol hoje. Não tivemos chute a gol, foi um excesso de cruzamentos, contando as bolas paradas que tivemos, contando no primeiro tempo, que foram 8 que eu pude contar, com 13, né, ao todo, né, com 13 cruzamentos inoperantes, e ainda mais, falando em cruzamentos de meia altura, pô, pelo amor de Deus, hein, Pirani, Jamota, num momento desse, contra a equipe retrancada, fazer cruzamentos de meia altura para os zagueiros, só na primeira trave, pô, é um time que não está afim de fazer os 3 pontos em casa, me desculpe. Erros de fundamento também, eu acho que é uma coisa que passa da base e que o seu Gabriel Pirani mostrou aí, que acho que precisa voltar do sub-20, sei lá, acho que é um defeito crônico na nossa base. Aliás, num dia que nós tomamos um cacete violento do Fluminense no CTR Pelé no sub-17, né? 3-1 pro Santos, é um resultado até esperado, visto a situação aí para quem acompanha a base como eu, realmente preocupante aí no nosso... Conseguiram realmente instalar para-raios na Vila Belmiro, um resultado ruim para o Santos, né? A longo prazo foi um resultado ruim, um pontinho em casa, mas menos 2 dentro dele, porque agora a gente vai ter uma sequência aí de jogos difíceis contra adversários, de potenciais adversários aí, até para títulos. E nós aí demonstramos aí que estamos lutando realmente para não cair ou ficar no meio da tabela, que vai ser um grande lucro que nós tivemos hoje. E as mexidas que o Diniz teve aí, se já era ruim, ficou pior com ele, que eu acho que não deveria ter recuado o Jamota, não deveria ter recuado o Alisson na zaga e poderia ter colocado o Matos já bem antes, né? Já podia ter saído com o Matos, em vez de depois ele colocou no lugar do Pará, já aos 30 e pouco do segundo tempo, já era quase tarde demais. Eu acho que o Marinho, por exemplo, precisa ter alguma sombra na dele. Eu acho que o Lucas Venuto continua insistindo. O Lucas Venuto tem que ser aproveitado, pelo menos merece uma chance nesse elenco. Se, por exemplo, que eu vi no noticiário falar em dispensá-lo, acho que vai ser um erro. Não dá para ficar convivendo apenas com o Marinho, dependendo apenas na posição de ponta direita, e com o Ângelo, garoto ainda, né, na formação óssea dele, um pré-adolescente, correndo risco aí de tomar uma lesão permanente, como aconteceu com o Sandro, né, jogando partidas aí no elenco principal. Lucas Venuto nesse elenco merece uma chance. E o seu Diniz, né, que eu acho que não é fácil que seja apenas culpa dele, o elenco, por exemplo, não permite, né, uma qualidade técnica para termos objetivos maiores no esquema tático, mas ele acho que também dá uma pisada na bola, com essa mania de querer ficar sempre com esses toquinhos para o lado, e mostra mais uma vez que a gente ainda está longe de se ter alguma, pelo menos, jogada ensaiada, como tantas pessoas especialistas falam aí. Cadê a jogada ensaiada de bola parada agora? Né? Foi só apenas chuveirinhos na área aleatórios, e bota aleatórios nisso. Né? Cadê os chuveirinhos na área? Cadê as jogadas ensaiadas de bola parada? Se é que nós temos uma, aliás, não temos nada nesse quesito. Não temos em bola em movimento, quanto mais em bola parada. Né? E agora a próxima partida fora de casa, dificílima de hoje no Fluminense. E mais uma vez, pelo menos vamos ter uma semaninha para o seu Diniz, né? Vamos rezar para que pelo menos tenhamos esse esquema tático, se é que se pode dizer que tem, improvisar ou vamos aprimorá-lo nesse ponto.
E vamos, que é o Santos, malandro, né? Dia dos Namorados e o Santos conhecido com divórcio e finalizações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessa análise. Se gostou, deixa aí seus comentários também. Se não gostou também, deixe sugestões e críticas também para fortalecer o canal, beleza? E uma boa semana próxima para nós. Como sempre digo, saúde e prevenção para todos. Santos sempre Santos. Valeu!